Oi, pessoal! Eu tô aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o curso DTM Sem Dor e sobre o método que eu ensino nesse curso, que vai te ajudar a realizar o diagnóstico de pacientes de DTM, dor orofacial e bruxismo, que tem queixas que normalmente te deixam perdido, confuso. Sabe aquele paciente que tem umas queixas que você fica ali escutando, não sabe nem por onde começar? Então esse é o objetivo do método, né? O DRI, um método de diagnóstico racional e individualizado, onde eu vou te ensinar a realizar esse diagnóstico por etapas e facilitar que você trate, que você atenda pacientes desse tipo. De uma forma geral, a DTM, a dor orofacial, é uma área pouco procurada na odontologia e também na fisioterapia. A noção que o cirurgião dentista tem da DTM costuma ser muito antiquada. De uma forma geral, pensa-se que o especialista em DTM e dor orofacial faz placa e não tem noção da dimensão e do quanto essa especialidade, essa área, é tão mais abrangente. Então, eu quero mostrar para vocês, falar para vocês um pouco disso, sobre essa oportunidade de mercado, de entrar numa área que pode te dar bastante retorno profissional, financeiro, aumentar sua demanda e a capacidade do que você pode fazer dentro do seu consultório. Então vamos começar falando de mercado, né? E quando eu falo de mercado, a gente tem que pensar, se eu quero estudar DTM, dor orofacial, né, o quanto isso pode me trazer de retorno. Então, para falar disso, a gente tem que ver quem que tem DTM, né? Qual é a prevalência dessa disfunção na população de uma forma geral. E eu já te digo que não é uma prevalência baixa. Então, a gente está falando de um grupo de diagnóstico que tem uma prevalência de cerca de 38% na população geral. Então, existe uma demanda. Esses pacientes, eles estão aí. E do outro lado dessa gangorra, existe um vácuo de profissionais. Existe uma ausência de profissionais capacitados para atender esses pacientes. Então, a gente está falando de uma entidade clínica que tem uma prevalência alta e a gente está falando de poucos profissionais capacitados para atender esses pacientes, né, que procuram o dentista com esse tipo de queixa. E quando eu falo pouco, gente, eu falo pouco mesmo. Se você for no site do Conselho Federal de Odontologia, tem uma aba lá que você vê quantos especialistas cadastrados tem por cada especialidade. Então você vai ver lá que tem 30 mil ortodontistas cadastrados, tem 13 mil protesistas cadastrados. E na área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, apenas 1.400 e pouco. Então notem a diferença, notem o potencial de mercado que a gente está falando. Eu acho que você que se interessa, você que já atendeu o paciente, já ficou incomodado de não entender essas queixas, esses sinais, esses sintomas, isso pode ser um grande diferencial. Então nós temos as DTMs com uma prevalência alta, nós temos pouquíssimos profissionais treinados e capacitados para atender esses pacientes e, ainda por cima, os conceitos que estão na cabeça do cirurgião dentista geral e do fisioterapeuta, muitas vezes desatualizados. Vou falar agora pela odontologia. O dentista, de uma forma geral, ele encara a DTM como se DTM fosse bruxismo, como se fosse tudo a mesma coisa, coloca tudo no mesmo saco, então DTM, bruxismo, é tudo a mesma coisa, e acha que trata tudo do mesmo jeito. Sem fazer ideia que, por exemplo, existem vários tipos de bruxismo. Que, por exemplo, existem vários tipos de DTM. E que as DTMs são um pequeno grupo diagnóstico dentro de uma grande área, que é a área da dor orofacial. Então, o que acontece? Ao olhar de forma muito simplista a esse paciente tem DTM porque tem bruxismo, isso gera muita frustração para o paciente. Porque o paciente, de uma forma geral, é subdiagnosticado ou não diagnosticado. E lógico que se você não tem um diagnóstico preciso, o tratamento também não vai ser preciso, né? E ele não vai ser eficaz. E aí esse paciente acaba vivendo uma romaria, vai em vários especialistas. Eu, quando recebo o paciente, ele já foi no orto, no buco, no médico, no neuro. E se ele tem uma disfunção temporomandibular, a maior parte das vezes ela não está diagnosticada de forma apropriada, né? De forma precisa. Então, essa é a realidade e o curso é uma grande oportunidade de você se diferenciar nesse ambiente aí, né? Acho que é uma grande oportunidade de ver as coisas de forma diferente. E um dos objetivos hoje aqui nesse vídeo é, através de um caso clínico real, mostrar como que dentro do DTM Sem Dor eu vou te ajudar a aprender, eu vou te fazer aprender o DRI, que é um método diagnóstico
bem racional, individualizado, e que isso vai te dar segurança para diagnosticar os seus pacientes de forma precisa, e a partir do momento que você tem um diagnóstico preciso, você vai abordar de forma terapêutica muito mais eficiente e preciso, e como isso vai ampliar a sua visão em termos de odontologia, em termos de profissional da saúde como um todo, e certamente vai te trazer retorno financeiro, porque esses pacientes eles estão aí sem ninguém para atendê-los de forma correta. Quem é da área sabe que a gente recebe muito paciente referenciado, porque a maior parte dos cirurgiões dentistas não sabe o que fazer, e isso acaba dando uma agitada no consultório e trazendo um retorno que a maior parte dos cirurgiões dentistas não enxerga o potencial. Tendo então em vista esse potencial que a DTM tem, para quem é esse potencial, né? Que profissionais podem melhorar muito seu atendimento clínico através do estudo e do conhecimento da DTM do orofacial? A começar aí, a gente pode falar de você que é recém-formado. Eu já recebi essa pergunta, poxa Tati, mas eu tô me formando agora, ou acabei de me formar, será que eu consigo acompanhar o curso? E sim, lógico que consegue, porque eu tive o cuidado ao longo do curso de começar bem do início, né, pegando na mão de cada um e levando vocês até os conhecimentos mais aprofundados dentro de cada assunto. Então eu parto do princípio de que quem está assistindo a aula não sabe nada, né, e vou, lógico, do mais básico ao mais complexo dentro de cada módulo, porque não é um curso superficial, vai ter um grande diferencial. Quando eu me formei, eu fui a única na minha turma que já entrou no curso de aperfeiçoamento na época em DTM, e até hoje eu recebo pacientes encaminhados dos colegas que se formaram comigo. Bom, você dentista que já atua na sua rotina clínica e que se incomoda quando esses pacientes, esse tipo de queixa chegam para você e você não sabe o que fazer, você não entende nada, você fica confuso, você não sabe nem por onde começar, nem como perguntar, né, nem o que absorver desses relatos que os pacientes com DTM do ofibruxismo trazem. O curso certamente é para você. Eu também já tive comentários do tipo, pô, Tati, eu recebo uns pacientes com umas queixas que eu não consigo nem organizar a mente quando eu estou ouvindo. Não, então é exatamente isso. Assim são os pacientes de DTM do orofacial e existe treinamento para saber ouvir e diagnosticar esse tipo de paciente. Vocês fisioterapeutas também, que têm nessa área um grande potencial de diferencial. Então eu há algum tempo tenho contato, eu dou aula num curso exclusivo para fisioterapeutas. Eu vejo que os alunos que fazem esse curso começam imediatamente a receber muitos pacientes, porque tem pouca gente que faz e isso faz muita diferença. Bom, você que já tem algumas especialidades, você que já está aí na carreira na odontologia há um tempo, eu acho que o DTM Sem Dor foi feito para você, né? Porque aqui você vai acabar o curso formado para não só diagnosticar, mas também para tratar esse tipo de paciente sem precisar engrenar numa nova especialização. Porque a especialização, a gente sabe que o tempo é maior, a carga horária é maior, e você que já tem 2 especialidades, que já vive uma rotina agitada de consultório, eu acho que é uma forma legal. Já perguntaram para mim, eu já fiz uma especialização, como é que seria o curso para mim, né? Ver a aplicação desses conceitos com casos clínicos reais, eu acho que pode te ajudar muito a levar na sua rotina, né? A trazer mais a DTM para a rotina clínica, para a praticidade, o que fazer quando esse paciente pinta. Agora, se você quer só ter uma noção geral, do tipo pincelada, acha que quer saber sem ter que estudar muito, aí o curso não é para você. Eu parto do princípio de que você não sabe nada, eu vou do início, do básico ao complexo. Então vai exigir estudo, né? A gente vai ver que um dos pilares do método é estudar. E também ele não foi pensado para outros profissionais da área de saúde. Porque a minha experiência acadêmica na área de DTM é com dentista e fisioterapeuta, o curso foi pensado para os cirurgiões dentistas e para os físios, tá bem? Bom, então agora eu vou dividir com vocês um pouco do relato de alguns alunos que estudaram comigo, né, sobre o que a DTM, o que o conhecimento dentro da DTM, do orofacial, trouxe para eles, né, um pouco da experiência deles. Gostaria que vocês ouvissem um pouco, nas palavras deles, como foi essa experiência. Meu nome é Lucas, eu sou dentista especialista em dor e DTM, fiz a minha formação com a professora Tatiana Foscaldo
Eu sempre tive vontade de fazer DTM, mas achava que era sempre algo muito complicado. Pelo menos quando eu conversava com as pessoas, era isso que me falavam. Até conhecer a doutora Tatiana, que é apaixonada por DTM, que passa isso de forma assim muito didática, e aí eu pude aprender e vi o quanto que isso é importante na minha prática clínica. Principalmente porque tinham aqueles pacientes que chegavam no consultório sentindo uma dor que a gente não conseguia descobrir onde era, achava até que era psicológico do paciente, e na verdade hoje a gente sabe que essa dor realmente existe. Então poder tratar, enxergar o paciente de uma forma mais integrada, os hábitos dele, como ele dorme, se tem outros problemas de saúde, problemas respiratórios, isso tudo agregou muito na minha prática clínica, e eu venho recebendo indicações de outros colegas para poder tratar, porque ainda é algo pouco disseminado na odontologia que poucas pessoas ainda sabem tratar. Eu sou a doutora Joyce Mendes e eu vim te contar hoje um pouco da minha história com a DTM. Por que eu decidi fazer DTM? No consultório, muitos pacientes, como eu sou ortodontista, a gente cria aquele vínculo com o paciente, todo mês ele vindo ali contigo, e aí eles começavam a me relatar que eles sentiam dores de cabeça, dores na articulação, e eu não sabia exatamente diagnosticar o que estava acontecendo. E o que a DTM trouxe para minha rotina clínica? Eu comecei a enxergar o paciente de uma maneira completamente diferente. Eu descobri que dentro do meu próprio consultório, dentro da minha própria clínica, eu tinha diversos pacientes que tinham as mesmas queixas e que simplesmente por eu não investigar, por eu não perguntar, eu não sabia simplesmente. E aí eu fui descobrindo esses pacientes dentro da minha própria clínica. Um atendimento que era 100% de ortodontia no meu consultório. Hoje eu posso dizer que tenho 1/3, 30% dos meus pacientes de atendimentos são atendimentos voltados para a DTM e para a dor orofacial. Os pacientes estavam aqui dentro do consultório, eu nem precisei buscar. E o que mais me encanta na área é a possibilidade de ajudar pacientes, pessoas que vieram de diversos outros profissionais, de diversas outras especialidades, a resolver um problema, às vezes, de anos, de meses, que não tinha solução, e tu te sentes, assim, extremamente recompensado de poder ajudar essas pessoas, entender o que está acontecendo na vida delas. No final de 2020 eu comecei já direto na especialização, que foi onde eu conheci a professora Tati, tá? A Tati Foscaldo. E eu descobri, assim, que a DTM era um mundo gigantesco e muito, muito, muito além do que a gente pode imaginar. Toda essa mudança na prática de avaliação clínica, de perguntas de anamnese, mudou o olhar do paciente para mim enquanto profissional e de outros colegas também da odontologia, tá? E isso acabou me trazendo um melhor retorno financeiro, porque eu pude agregar mais nos pacientes que eu já tinha dentro do consultório e comecei a receber indicações de outros colegas também. Que o que mais me encanta na DTM é ter essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida do paciente. Assim, eu acho que a frase clássica é essa, que eu não fico de fora, que é melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu tinha o meu interesse já desde a graduação, mas que estava ali guardadinho, adormecido. Mas não teria sido possível, não teria chegado onde eu tô hoje, nesse momento, assim, tudo isso, assim, se não fosse toda essa relação que a Tati proporciona pra gente, de aprofundar e de melhorar muito, que assim, ela deixa de portas totalmente abertas, essa relação de professor e aluno. Bom, então agora que vocês ouviram um pouquinho do relato desses alunos, que hoje são colegas, né, na área, eu queria contar para vocês um pouco do que me trouxe até aqui, né? Das questões da minha vida que me fizeram estar aqui, criar e elaborar o DTM Sem Dor. O meu interesse pela DTM já começou na faculdade. Então, assim, na faculdade eu já fui monitora da disciplina de oclusão e DTM. Eu passei bastante tempo da faculdade de odontologia querendo desistir, pensando se eu realmente queria odonto ou medicina. E encontrar a DTM me fez ver que, peraí, eu acho que por aqui eu vou. Então, desde a faculdade eu já me interessava. E aí, logo que me formei, eu não fiz DTM direto, porque eu acho que eu tinha a mesma coisa na cabeça que muitos dentistas têm, né? Eu não enxergava totalmente o potencial da área. E eu fui fazer prótese, e foi muito importante para mim também essa especialização. Já na especialização, meu orientador
também era um apaixonado pela DTM, então as coisas foram se encaixando. E aí, na hora de fazer o trabalho de conclusão, ele falou, Tati, pô, se você gosta tanto do assunto, por que a gente não faz o seu TCC sobre bruxismo? Então eu comecei a estudar bruxismo, né, logo que me formei na especialização, lá em 2011. E aí eu fiquei pirada. Quando eu comecei a estudar e vi o quanto que a gente não sabia sobre o assunto, o quanto era totalmente diferente do que eu ouvia, fiquei meio surtada com aquilo. E, inclusive, cheguei a entrar em contato com um dos maiores autores do mundo na época, pedindo artigos, e ele gentilmente me cedeu, o Gil Lavigne. Vou falar muito dele ao longo da aula de bruxismo, vocês vão ver. E assim segui, estudando bruxismo. Acabei a especialização e não fui para DTM ainda, né? Ainda não fui. Fui fazer mestrado. E meu mestrado foi em dentística. Eu passei na prova, era uma oportunidade. Quando eu finalizei o meu mestrado, eu falei, caramba, agora tá na hora de eu ceder a essa vontade de estudar DTM. E eu decidi ir fazer a mini residência do professor Jeffrey Olson, né, na Universidade do Kentucky. Decidi pegar e gastar o dinheiro que eu tinha lá guardado, fazer essa loucura. E fui fazer essa mini residência porque eu achei que poderia ser uma oportunidade de começar e entrar na área. Eu vi que eu tive o primeiro contato com uma paciente de dor neuropática. E aquilo me fascinou. Aquilo me fascinou de uma forma que eu não sei explicar para vocês. Então, assim, emocionalmente foi bem importante esse momento para mim, porque eu percebi que quando eu voltasse para o Brasil, ou eu entrava de vez na DTM, ou eu desistia, porque eu falei, cara, é bem mais complexo, né, do que a gente imagina. Então, ou eu entro de vez e vou fazer um curso e vou mergulhar nessa área, ou é melhor ficar na prótese mesmo, porque não dá para entrar na DTM sem fazer um curso, sem estudar, né? O que eu tive até agora não é suficiente para atender esses pacientes. E assim foi, voltei, né, do Kentucky, e nessa época eu trabalhava como professora substituta de oclusão, junto com a professora Ailda na UERJ, e ela falou para mim, Tati, eu recebi um convite aqui para ir num congresso de infiltrações articulares. E eu não vou poder ir, eu tô meio enrolada. Você acabou de voltar lá do Olson, você não quer ir lá ver? Eu falei, pô, lógico, né? E assim eu fui ver um workshop de infiltração articular, onde pela primeira vez eu vi o procedimento de infiltração, de viscossuplementação da ATM. E aí quem estava lá fazendo o workshop era o professor Eduardo Januzzi, professor Rafael Tardim, e eu na hora vi o potencial daquilo ali. Eu falei, bom, é bem aqui que eu tenho que ir atrás de um curso, né, onde eu aprenda, além de diagnóstico preciso, essas abordagens novas na área de DTM que ninguém tá fazendo. Eu nunca tinha ouvido aquilo na minha vida, eu tinha acabado de voltar do Kentucky. Eu falei, esse é o momento. Então foi um outro marco muito importante. Eu procurei os professores ao final do workshop, perguntei, vocês dão curso em algum lugar? E eles falaram, olha, a gente tá com uma turma de especialização, que tá até fechada, vai começar semana que vem, em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou. O que eu faço? Como é que eu me inscrevo? E eu me inscrevi, comprei passagem e uma semana depois iniciei a minha especialização lá em BH. Desde que eu iniciei o curso até hoje, eu atendo muito paciente de disfunção orofacial. Muito, né? Cada vez mais, quanto mais eu estudava, mais eu enxergava o potencial, mais eu enxergava coisas que eu não via antes. E isso começou a movimentar muito o consultório em termos de pacientes que começaram a ser encaminhados para mim. Por conta dessa minha experiência na área de DTM e por conta da minha experiência clínica de atendimento de pacientes, eu fui convidada a dar aula. Foi a primeira vez que eu fui convidada a dar aula de DTM, dor orofacial mesmo. Uma grande amiga fez esse convite, a professora Tereza Escarda, da harmonização orofacial, e eu comecei a dar um módulo de dor orofacial para as turmas de harmonização. E foi interessante porque as turmas de harmonização, quando começaram, elas tinham dentistas que já tinham outras especialidades. Então era uma galera que já tinha uma ou duas especialidades entrando numa terceira. Então eram turmas muito maduras, muito experientes, né? E eu pude perceber o quanto o conhecimento que eu tinha adquirido era ouro, porque eles não tinham a menor noção, entendeu? Não tinha a menor noção do que era disfunção, do que era dor orofacial, do que era bruxismo, né? E quanto muitos deles relatavam para mim que estavam encantados de saber que existia esse mundo na odontologia. Então, foi muito importante para mim essa relação com o pessoal da harmonização, porque eles me deram confiança de que é uma área realmente muito especial, que a demanda é muito grande e que tem muita gente que nem sabe, né, da dimensão da área.
E assim eu segui ao longo de muitos anos, dando aula para o pessoal da harmonização, participando da especialização lá em BH, participei muitos anos, participando da especialização de prótese. Eu não saí da prótese, tá, gente? Eu continuei caminhando na prótese esse tempo todo, até que rolou a oportunidade de coordenar cursos presenciais de DTM, 2 especializações, e aí foi um momento que eu trouxe essa carga clínica e esse estudo e a ciência, que eu tentei juntar tudo isso para coordenar 2 cursos de especialização, um no Rio e outro aqui em Castanhal, no Pará, motivo pelo qual eu saí do Rio de Janeiro e vim para o Pará, para coordenar. A gente já está agora na 3ª turma aqui, e aí foi a hora que eu realmente entrei, digamos assim, no lecionar a DTM de vez, né? De forma mais concreta, coordenando o curso de especialização, que são cursos grandes. Então, vendo o potencial, vendo a vida desses alunos mudando, vendo como a DTM diferenciou esses meus alunos no mercado, como aconteceu com eles, o que aconteceu comigo, né? Isso é muito legal de ver. E pelo fato também do meu marido trabalhar com marketing digital há muito tempo, trabalhar nessa questão do virtual, e há anos ele tentava me trazer, né? Há anos ele falava, ele via algum potencial no que eu fazia e tentava me convencer, e eu fui muito aversa durante muito tempo, porque não era minha praia, eu achava que não tinha nada a ver comigo, então foi todo um processo. Juntando tudo isso, né? Essa miscelânea, eu achei que era o momento de criar um curso que tivesse mais alcance, né? E o virtual traz isso pra gente, né? A gente tem mais possibilidade de alcançar mais pessoas e falar de DTM para mais pessoas. Então, a gente decidiu entrar nessa aventura aí, né? Muito influenciada e incentivada pelo meu marido. E a gente criou essa ideia aí do DTM Sem Dor. E o que é o DTM Sem Dor? É justamente toda a minha experiência clínica junto de toda a minha carga acadêmica e científica, porque eu acabei, ao longo do tempo, conseguindo, né? Hoje eu estou no doutorado, terminando o doutorado, e no doutorado eu estudo bruxismo, então falei para vocês que o bruxismo me fascinou lá no início, eu nunca mais abandonei o estudo do bruxismo. Então, pegar essa carga clínica, essa carga científica, né? E essa carga acadêmica, e como fazer o aluno entender isso, né? Como passar essa informação. Então eu comecei a pensar no meu processo mental, como que eu penso quando o paciente entra pelo meu consultório, como que eu faço, qual é a minha rotina, como que as coisas se encaixam na cabeça. E daí eu sempre falei em aula, né, que eu vejo o paciente de DTM orofacial como um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça tem pilares essenciais, que é a forma como a minha mente trabalha para tentar fechar um diagnóstico, né? Na consequência, um plano de tratamento mais apropriado e mais certeiro. Então, pensando em todo esse processo e criando o DTM Sem Dor, eu consegui botar um nome no que eu já fazia clinicamente, que é o DRI, o método de diagnóstico racional individualizado. Na verdade, eu só dei uma cara porque eu já fazia há alguns anos, e nomeando ficou tudo ainda mais claro, né? Então, hoje, tendo desenvolvido o método, eu acho que eu consegui desenvolver uma forma muito legal de ajudar quem tem algum interesse na área, quem enxerga o potencial, quem está se incomodando com esses pacientes e que não sabe o que fazer. Então, assim, ajudar vocês a, de uma forma organizada, sequenciada, estabelecer um diagnóstico racional e individualizado. Agora eu quero mostrar para vocês mais sobre como que eu vou ensinar vocês dentro do DTM Sem Dor a aplicar esse método. E eu acho que não tem uma forma melhor de fazer isso do que exemplificando com um caso clínico real. Então eu escolhi um caso clínico que acontece pra caramba na minha clínica e eu vou dividir com vocês mostrando a aplicabilidade do método. Inclusive, agora aqui, vocês estão me vendo no mesmo formato como se a gente estivesse dentro do DTM Sem Dor, tá? Então não sei se você já fez algum curso online, sabe como é que é, mas agora você vai poder viver um pouquinho da experiência. E é como se você tivesse comprado o DTM Sem Dor e estivesse assistindo a uma aula exatamente assim, que vai aparecer para você na tela do seu celular, ou computador, ou tablet. Então vamos falar um pouquinho sobre a aplicação do DRI, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala do DRI é que ele tem 4 pilares, tá? E eu chamo esses 4 pilares de 4 E's, tá?
Então, a gente, para cada caso clínico, vai precisar desses 4 pilares. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar escutar, a gente vai precisar saber examinar, tanto o exame físico quanto a análise de exames complementares. E a gente vai, ao final de tudo, aprender a estabelecer o diagnóstico racional e individualizado, além de fatores de risco, fatores de proteção e plano de tratamento, tá bem? Então, esses 4 pilares, eles estão sempre presentes para cada paciente que entra no consultório, tá bom? E é lógico que a imagem final desse quebra-cabeça é muito individual. Por isso que o diagnóstico é racional, porque ele segue um passo a passo, ele tem uma sequência, ele tem uma lógica, e é individualizado. É individualizado porque cada paciente tem uma imagem diferente nesse quebra-cabeça, tá? E o que vai influenciar isso? A história individual desse paciente, né? A anamnese, o exame físico, os exames complementares, o que ele tem na vida dele, que é fator de risco e fator de proteção. Então, assim, a imagem final do quebra-cabeça é extremamente individualizada, tá bom? Para cada caso. Então, vamos lá, bora aplicar o DRI. Eu trouxe para vocês um caso de bruxismo, tá bom? Caso de bruxismo, né? Vou botar assim, porque será que é bruxismo mesmo? Essa paciente, ela apareceu no consultório com uma queixa de bruxismo, tá? Então, por que você veio aqui? Olha, eu vim aqui porque eu tenho um bruxismo, e ela trazia, junto dessa queixa principal de bruxismo, algumas outras coisas que a incomodavam, tá? Então, além do bruxismo, ela relatava que ela acreditava, né, que ela tinha esse bruxismo porque ela tinha uma restauração que sempre quebrava na região anterior, né? Se vocês observarem na foto, tem uma restauração ali na disto incisal do 21, né? Então, para quem não é dentista, o primeiro central direito é o número 11 e o do lado dele é o 21, tá? Em odontologia a gente usa quadrantes, então é o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Então, assim, no dente 21 tem uma resina, uma restauração, né? Nessa parte mais distal desse dente, e ela relatava que essa restauração vivia quebrando. E aí a dentista que atendeu ela falou, olha, você devia fazer uma avaliação para ver se você não tem bruxismo, porque pode ser que essa restauração viva quebrando, porque você faz essa atividade, e aí não adianta a gente consertar essa restauração, que ela vai voltar a quebrar, né? Então a dentista encaminhou, né? Ela teve uma visão mais ampla, de só olhar a boca, e falou, olha, pode ter alguma coisa mais acontecendo, e encaminhou essa paciente para uma avaliação mais completa com relação ao bruxismo. Então ela tinha o relato do bruxismo, a queixa do bruxismo, o relato da fratura, da restauração, e ela já chegou para mim com uma vontade de fazer toxina botulínica. Essa paciente, ela veio com a filha dela era dermatologista, e ela já tinha rolado essa conversa com a filha, né, de fazer botox ou não fazer botox. E a filha falou, olha, mãe, eu não sei como que se faz toxina em musculatura mastigatória, eu nunca estudei sobre isso. Então, acho que é melhor a gente procurar uma dentista que entenda disso pra gente fazer certo. Eu não me sinto segura, apesar de dermatologista, apesar de trabalhar com toxina botulínica, eu queria uma segunda opinião, não queria fazer sem saber fazer e tal. E foi assim que elas chegaram até mim. Então, já havia essa demanda por fazer a toxina botulínica. Bom, vamos seguir o nosso método. Vamos seguir o DRI. O primeiro pilar do DRI é o quê? É o estudar. E o que eu quero dizer com isso? Quando uma paciente me procura com uma queixa, um relato de bruxismo e de sintomas que ela acredita estarem associados ao bruxismo, eu preciso ter em mente o que vocês estão vendo aí no slide. Por exemplo, eu preciso ter em mente os critérios para se diagnosticar um bruxismo do sono, tá? Por exemplo, no caso dela, ela relatava que era durante o sono. Eu preciso ter em mente o que a literatura me diz de como identificar o bruxismo do sono no meu paciente. Tá? Então, se eu não tenho isso, se eu não estudei os critérios, se eu não estudei o que a literatura me diz para isso, fica difícil seguir em frente no método, certo? Por isso que o primeiro pilar é sempre estudar. E por estudar é ter
os conceitos, as definições, os critérios diagnósticos embasados na literatura, tá? Então, no caso dessa paciente, por exemplo, eu preciso saber os critérios para diagnosticar um bruxismo do sono. Eu preciso saber o que a literatura me diz sobre a toxina botulínica e o bruxismo do sono. Será que a toxina trata bruxismo? O que acontece quando eu aplico toxina na musculatura mastigatória de um indivíduo com bruxismo, né? Eu preciso saber o que a literatura me traz sobre isso. E isso vem dentro do estudar e dentro de todo o conteúdo que vocês vão ter disponível no DTM Sem Dor, né? Nas aulas, os artigos, né, que embasam as minhas aulas, tá bom? Tá tudo em estudar. Quando a gente fala de bruxismo, isso é bastante importante, né? Porque, primeiro, a maior parte dos cirurgiões dentistas não sabe os vários tipos de bruxismo que tem. Então, assim, essa paciente, será que é bruxismo do sono mesmo que ela tem? Será que esse bruxismo do sono é primário? Será que é secundário? Né? Então, tudo isso está dentro do estudar. E quando a gente fala de bruxismo, a literatura é muito clara hoje em dizer pra gente, alertar a gente com relação ao bruxismo secundário, ou a fatores associados importantes, tá? Que podem estar associados a esse bruxismo. Tá? Por exemplo, a apneia do sono e o refluxo gastroesofágico. Então, novamente, se eu não tenho todos esses conceitos que envolvem o estudo do bruxismo, e todos os conceitos e toda a ciência que envolve a relação toxina para bruxismo, como que eu vou seguir daqui para frente com essa paciente, tá? Então, tendo em mente tudo isso, todos esses conceitos que vocês vão aprender ao longo das aulas, a gente passa pro escutar. O escutar é o quê, Tati? O escutar é o processo de anamnese, né? É saber treinar, pescar da minha entrevista e do que o paciente está me contando, o que é importante para montar o meu diagnóstico. E existe treino para isso, tá? Existem formas de perguntar e perguntas essenciais que não podem deixar de ser feitas, tá? Então, tudo isso a gente vai estudar junto. Então, na hora de escutar o paciente, eu também estou aplicando o meu estudo de como fazer isso. Tá? No caso dessa paciente específica, o que ela tinha no relato dela, por exemplo, que me chamou a atenção? Ela tinha o relato do som de ranger-dente, e a gente sabe que isso é importante para fechar um diagnóstico de bruxismo do sono. Ela tinha um relato de ronco muito excessivo, e isso chamou minha atenção, logo de cara. Ela tinha esse histórico de fraturas dessas restaurações, né? O que pode indicar um bruxismo ativo, mas também pode indicar uma perda de dimensão vertical, tá? Então, assim, pacientes que não têm dimensão vertical, e aí vem aquele olhar mais reabilitador, também quebram, independente de bruxismo ou não. Então, tem um histórico de fraturas, que também me chamou a atenção. E, além disso, ela me relatou, na verdade, ela não me relatou, né? Eu soube extrair da conversa, porque ela em nenhum momento chegou me contando sobre o sono. Mas a gente para pra pensar, ela veio com uma queixa de bruxismo do sono. Eu preciso investigar o sono. Não tem como eu atender um paciente com queixa de bruxismo do sono sem investigar o sono desse paciente, certo? Então eu perguntei várias coisas e a resposta dela me chamou muita atenção. Por exemplo, ela me relatou sonolência excessiva durante o dia. Ela me relatou estar em tratamento para depressão, fazendo uso de antidepressivo. Ela me relatou uma sensação que ela tem, às vezes, de engasgar enquanto está dormindo. Então, ela acorda com uma sensação meio de engasgo, meio de sufocamento. Isso me chamou muito a atenção. Além disso, ela relatava uma fadiga excessiva de uma forma geral. Ela era hipertensa. Tinha mais de 50 anos de idade e um índice de massa corpórea acima de 35 quilogramas por metro quadrado, tá? E tudo isso, né, parece solto, mas na verdade, tudo isso vem em resposta de uma anamnese direcionada, investigando o sono. E todas essas questões são muito importantes quando a gente investiga o sono de alguém, porque são sinais que a anamnese te dá de apneia, por exemplo, tá bem? Então a gente vai junto aqui no DTM Sem Dor treinar, escutar, treinar, fazer a entrevista e pescar o que a gente precisa dessa entrevista. E aí a gente passa para o terceiro E do pilar, que é examinar. Então agora que eu escutei, que eu entrevistei, que eu investiguei o que eu julgava necessário investigar,
dentro da queixa desse paciente, eu vou fazer um bom exame. E esse exame, ele também tem uma ordem a ser feita. E sempre começa, gente, pelo exame físico. Então, quando eu já vou para o exame físico, eu já tenho alguma ideia embasada no que eu escutei, tá? Eu já vou para o exame físico um pouco direcionada. O exame complementar, que eu posso, no terceiro decidir ou não pedir, é depois. Ou decidir ou não olhar, tá? Comumente o paciente com DTM, com disfunção e dor orofacial, ele já vem cheio de exame, saquinho de exame, ele já quer te entregar o exame. E não é o momento, tá? O exame complementar, ele é complementar o processo. Então, você precisa primeiro de um bom exame físico. Então, quando a gente olha uma paciente como essa, o que me chama atenção de cara, como dentista, reabilitadora também, né? Que essa paciente, ela não tem contenção posterior, ela não tem toque posterior, né? Ela tem uma máxima intercuspidação só com os dentes da frente. Então, para quem não é dentista, o toque dela, quando eu falava assim para ela, toca os dentes, né? O toque máximo dela já era só aqui na frente. Ela não tinha apoio nos dentes posteriores, né? E isso já me faz pensar, é bruxismo ou ela precisa de aumentar essa dimensão e reabilitar, né? Porque se você só tem toque nos dentes da frente e você que não é dentista, físio, os dentes da frente não foram feitos para suportar toda essa carga, tá? Eles não foram feitos para suportar toda a carga mastigatória, a gente precisa desse apoio posterior. Então acaba sobrecarregando e, lógico, se tem uma restauração ali, vai quebrar, né? Então isso é uma coisa que a gente observa logo de cara no exame físico intraoral dessa paciente. Além disso, além de avaliar essa questão da perda de contato posterior, que me faz pensar, é bruxismo ou perda de DVO, né? É bruxismo ou eu preciso reabilitar oralmente essa paciente? Ela tinha uma circunferência cervical maior que 40 centímetros. Ela tinha um índice de Mallampati nível 4, tá? Então, o índice de Mallampati é uma outra avaliação intraoral que a gente faz quando a gente desconfia de alteração respiratória durante o sono, né? E o Mallampati 4 quer dizer que essa paciente, sentada, se ela abrir a boca, sem botar a língua para fora, e você olhar, você vai ver que todo o tecido, toda a base da língua dela quase que oclui a via aérea, tá? Isso é bem característico em pacientes apneicos. Ela tinha a língua dentada, aquela marcação na lateral da língua, que é sinal clínico de bruxismo e de apneia. Eu, por desconfiar de muitas questões do sono, achei que nesse caso cabia aplicar um questionário. E apliquei o que a gente chama de Epworth, que é uma escala de sonolência excessiva diurna, tá? E ela respondeu, e ela teve um score de 13. Então a gente sabe que quando a escala de sonolência excessiva diurna dá 10, a partir de 10, já é indicação para esse paciente fazer um exame de sono, tá? Então olha como é muito mais amplo essa anamnese e esse processo de anamnese e exame físico. Então ela respondeu com uma nota alta no Epworth, né? Confirmando o que ela já havia me relatado de sonolência excessiva diurna. E eu apliquei o Stop Bang, que é um questionário super validado na clínica para diagnóstico de apneia, que a gente também vai aprender quando a gente fala de sono dentro do DTM sem dor. Então, o Stop Bang são perguntas clínicas associado a questões físicas como circunferência cervical, peso, idade, né? Então, você aplica o Stop Bang e ele te dá uma nota e se esse paciente tem alto, baixo, médio risco de ter apneia obstrutiva do sono. E olhem lá, aplicando o Stop Bang nessa paciente, ela deu alto risco de apneia. Ok. Tendo tudo isso em mente, eu achei que cabia muito bem solicitar um exame, tá? E que exame que eu solicitei para ela? A polissonografia, tá? Então, essa paciente chegou no meu consultório querendo fazer toxina para bruxismo e a gente fez uma consulta de avaliação, de anamnese e de exame e ela saiu do consultório com essa orientação, com o pedido da polissonografia. Nada de toxina, nada de placa para bruxismo, tá bom? Eu julguei que era importantíssimo avaliar o sono, então isso também se encontra no nosso quando a gente sente a necessidade, nosso de examinar, o nosso terceiro de solicitar um exame complementar, seja ele qual for.
Bom, a paciente retorna na consulta de retorno com o resultado dessa polissonografia. Então, quando a gente fala de polissonografia, e no módulo de sono eu vou mostrar de forma aprofundada como examinar o exame de polissonografia, existem vários critérios que a gente olha no exame, tá, gente? A gente tem que aprender a ler. Mas eu vou pegar o mais simples deles aqui, que é o IAH, que é o Índice de Apneia e Hipoapneia do Sono. Então, o que o IAH diz pra gente? Diz quantas vezes por hora de sono esse paciente teve o seu fluxo respiratório cessado, né? Que é o que caracteriza a apneia. Né? O paciente para de respirar enquanto está dormindo, para de entrar ar por obstrução dessa via aérea superior. E aí essa obstrução pode acontecer por uma série de motivos, tá bom? Que a gente também vai ver no módulo de sono. Então existe o IAH, que é um índice, e olha lá, de 5, na verdade é de 5, tá vocês ali, de 5 a 15, a gente diz que o paciente tem uma apneia leve. De 15 a 30, a gente diz que ele tem uma apneia moderada. E acima de 30, a gente diz que tem uma apneia severa. E o que isso significa? Um paciente que tem um IAH maior que 30. Significa que ele para de respirar mais de 30 vezes por hora de sono. Tá bem? Então vamos ver o resultado da paciente em questão. O IAH dela deu 76,55. Então a gente está falando de uma paciente que para de respirar 76,55 vezes por hora de sono. Vocês conseguem imaginar a gravidade disso? Então ela foi diagnosticada com apneia obstrutiva do sono severa, de intensidade severa. Além disso, e por que é importante? Por que eu estou avaliando isso? Uma das principais causas da apneia é fragmentar e superficializar o sono, tá? Então, é comum que o indivíduo apneico tenha esse sono mais superficializado, a gente vai conversar sobre isso na aula de bruxismo e de sono, e também fragmentado. Isso traz uma série de consequências para a saúde desse indivíduo de uma forma geral. Então, olha como está o sono dessa paciente. Enquanto ela deveria ter de 15% a 25% da noite no estágio de sono N3, ela teve só 7%. E isso explica muito a sensação de estresse e de fadiga, por exemplo, que ela tem. O N2, que ela deveria ter 45% a 55% do tempo, extremamente aumentado, quer dizer, esse sono está extremamente superficializado. Essa paciente não está alcançando as fases mais profundas do sono. E o sono REM, que está extremamente reduzido. Só para vocês terem uma ideia, é no sono REM que a gente grava as nossas memórias do dia. Então, não ter sono REM é muito grave. E pacientes com apneia frequentemente têm alterações nessa arquitetura do sono. Então, tá aí o exame de poli. Vamos, então, agora estabelecer diagnóstico, fatores de risco, fatores de proteção e comorbidade para essa paciente, chegando no quarto E do nosso DRI. Estabelecendo o diagnóstico. Essa paciente é uma paciente com síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, ok? Fato. De intensidade gravíssima, tá? Pelo IAH. Essa paciente tem bruxismo? Tem. Ela preenchia os critérios clínicos de bruxismo também. Só que esse bruxismo, ele está associado a uma desordem maior, tá? Então, o bruxismo não é o principal ator. Inclusive, a literatura diz pra gente que quando o bruxismo está associado à apneia, ele potencialmente pode ser um fator de proteção para essa paciente. Então, enquanto ele é um fator de risco para o desgaste dental, ele é um fator de proteção para essa paciente como um todo, porque é uma tentativa do corpo de tirar o paciente da crise, do evento de apneia. E essa paciente também tem um colapso oclusal, ela também necessita de uma reabilitação oral, porque funcionalmente, do jeito que tá, não tá legal para ela, tá bom? Então aí foram impressões diagnósticas tendo tido tudo isso que a gente conversou. E o bruxismo pode sim ser um fator de proteção, a literatura nos diz isso.
Então, por que a literatura acredita que pode ser um fator de proteção? Normalmente, quando o bruxismo está associado à apneia, ele acontece após o evento de apneia. Então, o indivíduo está dormindo, ele para de respirar, né, para de passar ar. Isso gera uma série de consequências no corpo. O corpo não gosta de crise energética de oxigênio em momento nenhum, tá? Então, isso sempre é um desafio, um alerta para o corpo. E ao tentar aumentar a potência de ar, o bruxismo associado à apneia vem como uma tentativa do corpo de abrir a potência, de liberar para que o ar passe novamente, tá bem? Então, por isso, quando associado à apneia, ele pode ser visto como fator de proteção, ok? Plano de tratamento para uma paciente como essa? Vamos lá. Primeiro, encaminhar para o médico do sono, tá? A especialidade médica que trabalha muito com a medicina do sono, por exemplo, são os otorrinos, né? Porque o paciente com apneia ele precisa fazer uma avaliação da parte do otorrino, precisa ver via aérea superior, precisa ver nariz, precisa ver se tem alguma obstrução em alguma outra área que agrave essa apneia, tá bom? Então, de cara, a gente tem que encaminhar, gente. Esse paciente precisa ser tratado, porque a apneia ela é uma doença crônica que traz uma série de morbidades para esse indivíduo. Esse indivíduo ele fica mais propenso a ter problemas cardiovasculares, metabólicos, como a diabetes, depressão. A depressão é muito associada a essas alterações respiratórias do sono, e dentre outros, tá? Então tem uma série de consequências para esse indivíduo. Um dos tratamentos padrão ouro para uma apneia grave que nem a dessa paciente é o CPAP, tá? Que é aquela máscara que os indivíduos usam para dormir. A cirurgia também é uma opção. Muitos pacientes são indicados para cirurgia ortognática, pacientes que têm redução de espaço de via aérea e precisam avançar essa questão óssea para ganhar mais volume de via aérea. Então, tudo isso vai ser decidido dentro de uma abordagem multidisciplinar. Uma paciente como essa, se ela entra no CPAP e se adapta ao CPAP, eu posso até pensar numa placa de bruxismo do sono, se ela estiver de CPAP, tá bem? Não vejo problema nenhum, já fiz em alguns casos. Cheguei a conversar isso com ela. Só que ela decidiu que ela também precisava partir para uma reabilitação oral. E por conta disso, ela teve que passar por um planejamento ortodôntico. Então, nada de placa para ela por enquanto. Ela se adaptou ao CPAP muito rapidamente, nem todo paciente se adapta, e ela iniciou essa ortodontia, cujo objetivo final é a reabilitação oral. Então, ela vai ficar no CPAP, e no fim de tudo, terminada essa ortodontia e essa reabilitação, a gente vai fazer uma placa para ela, tá bem? Mas ela vai dormir com a máscara do CPAP e a placa, tá bom? Nada de parar de usar o CPAP para usar a placa, nunca. Então vejam que a toxina botulínica não foi em nenhum momento considerada dentro desse plano de tratamento, não tinha indicação nenhuma. E por que é importante a gente saber isso? Porque a frequência de desgaste e de quebras, né, na população com a apneia, ela é muito grande. E quanto maior o desgaste, maiores são as chances desse índice de apneia ser muito grave, tá bom? Então, quantos pacientes que chegam no dentista se queixando do desgaste estão sendo subdiagnosticados? São pessoas com apneia que não está sendo vista, tá bom? E aí, o dentista fala assim, poxa, mas eu não vou fazer nada demais, eu só vou fazer uma placa. E a gente vai ver já já que isso pode não ser tão legal. Então, gente, existe um bruxismo associado à apneia que precisa ser visto. Parte da literatura acredita que o bruxismo, quando está junto com a apneia, é um fator de proteção. Ele acontece como uma forma do corpo de tentar melhorar a passagem do ar. E parte da literatura acredita que não é bem assim, que a apneia, por superficializar o sono e fazer com que esse indivíduo fique numa fase mais superficial, vejam essa paciente que deveria ter 45% de N2 e tinha 82%, né? Então, por superficializar o sono, aumenta o espaço de tempo para o bruxismo acontecer, tá? Aumenta a janela para o bruxismo acontecer, porque o bruxismo do sono acontece nas fases mais superficiais do sono. Como é que você quer tratar bruxismo sem estudar sono? Não tem como, tá? Não tem como. Aqui, por exemplo, outro paciente que me procurou com a mesma queixa,
bruxismo e desgaste, ia lá, apneico. Mais um paciente que teve que ter um olhar mais amplo com alterações de sono por conta da apneia. Então, é mais comum do que vocês imaginam, muito mais comum do que vocês imaginam, tá bom? Então, gente, Tati, mas aí não tem problema nenhum, porque o máximo que eu faço no caso desses é a placa de bruxismo, né? E aí não é nada demais, eu não vou diagnosticar a apneia, não vou enxergar a apneia, mas também não vou fazer nada demais. Só que a placa de bruxismo em indivíduos apneicos é ruim, porque ela agrava os eventos de apneia. Então, o indivíduo com bruxismo e apneia não pode estar só com placa de bruxismo. Não pode, tá? Se existe uma placa que o indivíduo com bruxismo e apneia usa, é um aparelho de avanço mandibular, por exemplo. Tá bem? Se for uma apneia de leve a moderada, depois de ter ido no médico, e aí todas as considerações. Tá bem? Então, não é tão simples como, mas eu vou só fazer uma placa. Não. Porque se o seu paciente tiver apneia, você pode estar prejudicando de alguma forma ele, infelizmente. Infelizmente, é bem mais complexo do que talvez a gente possa imaginar. Então, gente, vocês viram aqui como aplicar o método de forma racional e individualizada me deu para essa paciente um quebra-cabeça todo dela, né? Uma imagem final toda dela, onde o plano de tratamento foi muito focado no que ela apresentava, e onde um simples caso de bruxismo e botox foi muito mais do que isso, tá? E melhorou muito a vida dela. Então é uma paciente que se sente muito melhor hoje, porque hoje ela dorme. Hoje ela voltou a dormir, tá? E ela se beneficia desse estado fisiológico maravilhoso que é o sono, tá bom? Então, tá aí um exemplo para vocês de como aplicar. Era isso que eu queria mostrar para vocês, através de um exemplo bem clínico, bem atual, né? Como que o DTM sem dor vai te ajudar a enxergar melhor o seu paciente e a contribuir melhor para a melhora da qualidade de vida dele. Então, aqui para vocês, uma pequena amostra das sequências de módulos do DTM sem dor. Então, a gente começa o curso falando de quem tem DTM, o que causa DTM, né? Então vamos falar da polêmica em relação ao oclusal e bruxismo, oclusal e DTM, vamos falar de tudo isso e também de prevalência, né? Como que acomete na população geral. Seguimos para o módulo 2, tudo que você precisa saber sobre bruxismo, tá bom? Então assim, muito do que a gente falou aqui vai estar extensivamente explicado dentro desse módulo 2, e eu gostei de decidi começar com o módulo de bruxismo, para a gente já acabar com essa coisa de querer tratar bruxismo para tratar DTM, né? Para a gente já desconstruir isso. Seguimos para um módulo que eu pessoalmente amo, que é uma das coisas que eu mais amo estudar na vida, que é neurofisiologia, a base clínica da dor, tá bom? Não dá para trabalhar com dor sem entender neurofisiologia. Seguimos então para as DTMs propriamente dita, com o módulo de DTM articular e DTM muscular, desde o diagnóstico, a abordagem terapêutica e a como tratar esses pacientes. Depois que vocês já souberem, né, os sinais e sintomas e os critérios clínicos dessas disfunções, a gente vai para o módulo de exame, tá bom? Aí a gente vai, através de um roteiro, aprender o processo de anamnese e de exame físico. Aí a gente já tem em mente essas características para exercitar, tá bom? Para a gente começar a exercitar na hora de fazer o exame. Depois a gente segue para exames de imagem da TM, o que devo saber, o que devo observar, né? Então, o que uma ressonância e uma tomografia de ATM me ajudam na clínica. Depois falamos de sono, dor e comorbidades, módulo importantíssimo também. Olha o tanto que eu falei de sono, falando aqui do DRI para vocês. Então, tudo isso a gente vai ter que conversar dentro do módulo de sono, dor e comorbidades. Dentro desse módulo, a gente também fala muito sobre cefaleias, por exemplo, né? Sobre dores de cabeça. Cefaleia é dor de cabeça. Existem mais de 100 tipos de dor de cabeça. A DTM trata um tipozinho, 1 ou 2. Então a gente vai conversar sobre isso nesse módulo. A gente tem que saber onde a gente está e o momento que a gente precisa de um neurologista ou de um outro profissional para encaminhar esse paciente. Depois falaremos de um grande desafio clínico que é a dor neuropática. Quando eu contei para vocês lá no Oakson que o primeiro contato que eu tive com o paciente neuropático me impactou, né? E até hoje me impacta, porque é um tipo de dor que traz muito sofrimento e o dentista pode ser essencial em já
levar esse paciente para um diagnóstico mais preciso. Falaremos então de farmacoterapia, lógico, o que dentro de dor, seja ela aguda ou crônica, a gente usa em termos de medicação para ajudar esse paciente com relação à analgesia. E placas oclusais, né? Quais placas a gente utiliza, como a gente utiliza, por que a gente utiliza. Então, assim, o dentista, de uma forma geral, acha que a gente só faz placa. A gente faz muito mais do que isso, mas a gente faz muita placa também. Então, eu amo placa, falaremos sobre placa. E fechamos o curso com um módulo de fichas, onde eu apresento as fichas que eu uso, os questionários que eu uso e disponibilizo tudo isso para vocês também começarem a atender os pacientes de vocês no consultório. Então, agora que eu já apresentei para vocês o método e o curso, né, os módulos, o curso ele é totalmente online, então essas aulas elas ficam gravadas na plataforma da Hotmart e você pode assistir dentro do seu ritmo, né, da forma como você consegue encaixar na sua rotina, pode assistir quantas vezes você quiser. Então, essa aula aqui eu achei muito importante, você pode assistir e reassistir. Então, acho que isso é um benefício muito grande dos cursos online. Além do curso, assim que você paga, você tem acesso imediato a ele e a comunidade DTM Sem Dor. A gente tem uma comunidade no Telegram e no WhatsApp. O Telegram vai ser o nosso canal para a gente dividir dúvidas, onde eu vou dividir novidades, artigos novos, assuntos novos, dúvidas reais de casos clínicos. E no WhatsApp vai ser a comunidade que a gente vai dar avisos importantes, como, por exemplo, dos encontros ao vivo, que eu acho que é uma grande vantagem. A gente se encontra a cada 15 dias, tá? Pela plataforma Zoom, e através desse encontro ao vivo, você vai poder tirar suas dúvidas com relação ao conteúdo, ou com relação a dúvidas reais mesmo. Traga um caso clínico real para a gente discutir. Esses encontros, eles são feitos com a comunidade DTM Sem Dor, e a gente vai poder discutir, crescer bastante. E eu quis muito fazer esse encontro ao vivo, quinzenal, porque eu quero estar perto, quero estar aí de mão dada com você na sua caminhada, tá? Eu não quero só jogar as aulas, as informações, eu quero estar junto para que você consiga assimilar e aplicar isso na sua rotina de forma clínica mesmo, tá? Então, eu acho que é muito legal essa questão dos encontros ao vivo. Ok, então vamos ao que interessa, né? Qual é o valor do DTM Sem Dor? Então, o curso, ele custa R$ 1.197 e tem várias formas de pagamento. Por exemplo, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 119,46, tá? Então, assim, R$ 1.197 é menos, por exemplo, do que uma mensalidade no curso de especialização. Então, eu acho que vale muito a pena. E aí você pode pagar de diversas formas, não só parcelado em 12 vezes, mas pode pagar também no boleto. Existe uma forma híbrida de pagamento, você pode pagar uma parte à vista e outra no cartão, né? Então, qualquer dúvida você pode também entrar em contato comigo. Você também tem uma garantia de 30 dias, e a partir do momento que você paga, que você assina, você já é parte do DTM Sem Dor, já faz parte da nossa comunidade. Então vai ser um prazer estar com vocês aí. Obrigada. E eu espero te ver por aí.